Olá, amigos, tudo bem com vocês? Tranquilo? Estamos de volta para mais uma aula sobre oratória e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação. Esse processo especial de nós estarmos falando com as pessoas entendendo o que nós queremos transmitir de uma forma clara e objetiva. E vamos ver também, eu vou trazer aqui para vocês uma forma da gente usar essa comunicação não apenas na hora de uma palestra, mas o interessante é você estar levando para o dia a dia, especialmente lá no seu emprego, você que comanda uma equipe, a forma como os dirigentes devem estar se comunicando com a sua equipe, com seus apoiadores. Então, tudo isso nós vamos ver nesse vídeo de hoje, onde nós estaremos comunicando um pouquinho para vocês sobre esse tema bem especial. Então, eu quero trazer para vocês aqui um conceito sobre comunicação. Olha aqui na tela. Comunicação é o entendimento entre pessoas, a troca de ideias e o diálogo aberto e assimilado faz parte do que chamamos de comunicação. Dentro da comunicação, existe também a persuasão, porque você vai falar para alguém e nesse processo de comunicar, principalmente se você está palestrando, principalmente se você está levando uma nova ideia, a ideia, o objetivo é fazer com que o teu ouvinte aceite aquilo que você está transmitindo. Então, dentro da comunicação, existe sim esse processo de persuasão. Mais adiante, daqui a algumas semanas, eu vou estar gravando mais um vídeo onde nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de persuasão. Como que você pode fazer para estar persuadindo as pessoas de uma forma honesta, de uma forma bem clara, para que eles aceitem a ideia que você vai estar transmitindo. Então, isso aqui é a comunicação. A comunicação, ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser verbal e ela pode ser não verbal. A comunicação verbal, ela envolve a fala e a escrita. Daqui a pouco eu vou dar uma ênfase sobre essas duas formas de comunicação, sobre a forma de comunicação verbal, que é a fala e a escrita. E a não verbal, ela vai emitir os sons, esses sons eu digo sem as palavras, qualquer outro tipo de som. Os aromas também é um tipo de comunicação não verbal. Tudo o que não envolve o universo da letra, nós chamamos de comunicação não verbal, ok? Pode ser através do teu corpo, a gesticulação, ok? Alguma mímica, algo assim, que isso faz parte da comunicação não verbal. Que já falei um pouquinho sobre ela em aulas anteriores. Nós vamos também continuar falando um pouquinho mais sobre essa comunicação não verbal em outras aulas, mas hoje eu quero me atentar com vocês sobre esse tema da comunicação verbal. Então veja só, a comunicação verbal, ela pode ser de forma oral e também pode ser de forma escrita. Em ambas as formas existem aqueles pontos positivos e também existem os pontos negativos. Ponto positivo para a oral. Ela vai ter ali menos distorção para a interpretação daquela comunicação. Então, quando você estiver transmitindo a sua ideia de uma forma oral, você vai falar direto para a pessoa, você não vai dar margem para que haja uma outra interpretação, porque se tiver alguma dúvida, naquele momento você vai estar tirando aquela dúvida. Então, não vai dar muita margem para ter uma outra ideia, uma outra interpretação daquilo que você está falando. É preferível para situações em que há risco de ambiguidade. Sabe o que é ambiguidade? É aquelas situações que dão um duplo sentido, onde você está falando uma coisa e as pessoas podem estar entendendo uma outra coisa. Então, ela é perfeita para essas situações, porque se porventura ficar uma ambiguidade no ar, na tua fala, naquele mesmo instante você pode estar tirando as dúvidas e estar quebrando esta ambiguidade, esse duplo sentido. E também troca de informações de forma síncrona, ou seja, no mesmo instante. Você está falando, a pessoa está recebendo a informação e aí ela pergunta e você vai tirando as dúvidas. Então, essas são as grandes vantagens de você estar
falando, você está se comunicando de uma forma oral. Mas também nós temos a comunicação verbal de uma forma escrita. É mais formal e detalhada. Então, na oral, você tem que ter tudo em mente no momento que você vai estar falando. Na escrita, não. Você pode parar, você pode pensar, você vai poder pesquisar, aí você vai escrever. Ela é bem mais detalhada e você vai ter uma forma, tem um jeito de começar ali o desenvolvimento, a conclusão. Então, tudo isso envolve a forma de comunicação escrita. É ideal para situações em que a mensagem é clara e não arrisca a uma interpretação ambígua. Então, aqui na oral, você pode dar uma mensagem que possa parecer ambígua, mas no momento você pode estar ali tirando as dúvidas e quebrando essa ambiguidade. Na forma escrita, você tem que ser bem preciso, não pode dar margem para ambiguidade, você tem que escolher muito bem as palavras no momento que você vai estar escrevendo ou digitando. Então, nós temos essas duas formas de comunicação verbal, a oral e a escrita. Dentro da comunicação verbal, nós podemos destacar duas formas especiais, a comunicação verbal oral. Nós temos a fala e nós temos a oratória. Pode até parecer parecido, né? Pode até assim soar parecido essas duas palavras, né? Tanto a falada quanto a oratória, mas elas têm conceitos bem diferentes. A comunicação verbal falada é aquela do dia a dia. Você está se comunicando, você está conversando. Então, ela não tem uma técnica especial para você estar se comunicando. Simplesmente você fala ali com as pessoas, conversando, e eles estão entendendo o que você está falando. A oratória, já existem as técnicas para a oratória. Você precisa saber exatamente como fazer uma introdução, como fazer o desenvolvimento, como você fazer uma conclusão. Você precisa saber das técnicas de persuasão, você precisa saber das técnicas de oratória, da retórica. Tudo isso vai estar ali, a argumentação, a gesticulação, o uso do corpo, a roupa certa para estar ali no momento de estar conversando, falando na tua palestra. Então, a oratória, ela exige a técnica. A fala não, é algo mais informal e não necessariamente vai ter uma técnica para você estar utilizando ali a oratória. Muito bem. Para isso, para você ter uma comunicação efetiva, para você se comunicar bem, você precisa ter um autoconhecimento. Saber quais são os seus pontos fortes, saber quais são os seus pontos fracos e saber exatamente quando e onde melhorar. E ter também a sensibilidade de entender que você precisa estar melhorando em alguns pontos. Sempre existe algo que nós podemos melhorar, sempre existe algo que nós podemos fazer para estar melhorando a nossa comunicação, a nossa oratória. Então veja só, como que você faz esse autoconhecimento? Então você começa fazendo algumas perguntas para você mesmo. Como você fala? Não, você fala bem, você já foi elogiado quando você está falando, quando você está palestrando. Então, aí você já vai entender se você precisa melhorar muito ou um pouquinho só. E aí vem algumas outras perguntas. Como é o seu timbre? Sua identidade vocal? É agudo? É grave? Então, você tem que se conhecer. Também você vai fazer a seguinte pergunta. Você fala rápido ou você fala devagar? Então, faça essas perguntas, vai anotando e aí no final, você vai ter um conhecimento de como realmente você é no processo da fala, no processo da comunicação. Outra pergunta interessante. Você utiliza muitas repetições de termos? Tem vícios de linguagem? Do tipo assim, deixa eu ver, na verdade, eu. Então, são algumas palavras que existem em alguns momentos que você
Se utilizar demais desses termos, vai acabar fazendo um ruído na sua comunicação. O que é o ruído? O ruído é o seguinte: existe o emissor, existe o receptor e existe a mensagem. A mensagem, quando ela chega para o receptor de uma forma que não é bem clara, e aí nós dizemos que tem um ruído na comunicação. Não chegou de uma forma precisa ou teve alguma coisa ali que tirou a atenção do receptor. Então, este é o ruído. E esses viciozinhos aqui de linguagem são ruídos muito grandes. Eu tinha um colega que ele falava e de cada 10 palavras ele usava um né. Falava alguma coisa, né. Falava outra coisa, né. Uma vez ele estava palestrando e aí eu tive que... Aí, isso me chamou muita atenção e eu acabei anotando quantas vezes ele falou a palavra né, apenas ali em meia hora de mensagem. E por incrível que pareça, ele falou quase 100 nés. Então, percebe que ele falou, e de tanto ele falar o né, eu acabei não prestando atenção no que ele falava e fiquei prestando atenção apenas no né. Foi isso que ficou na minha mente. Quase 100 vezes ele falou a palavra né em meia hora de palestra. Então, isso é ruim. Isso vai ocorrer um ruído na comunicação. Outra pergunta muito importante que você deve fazer. Você fala muitas gírias ou até palavras de baixo calão? Eu tive um professor que ele falava muito palavrão nas aulas dele. Muito mesmo. Ele xingava, ele falava palavrão. Então, e isso em uma palestra não é bom. Talvez numa sala de aula, um momento mais, um lugar, outro lugar informal, seja até bem-vindo. As gírias também. Mas em uma palestra isso não é bom. Isso causa um outro ruído na comunicação. Outras perguntas que você pode fazer é o seguinte: você fala baixo ou muito alto? Você já vai anotando aí como é que é a sua forma de falar. Você fala pouco ou muito? Existem pessoas que não conseguem desenvolver no momento que está falando e aí elas vão ter uma mensagem ali de uns 30 minutos e acabam falando apenas 15, 20. Então, não usa o tempo que precisa ser usado. Então, você usa muito, ou você fala pouco. Você respira adequadamente? Existe uma técnica de respiração. Não é simplesmente respirar de qualquer forma. Se você aplica a técnica correta, você vai respirar melhor, você vai conseguir raciocinar melhor e você vai diminuir a sua tensão e o seu nervosismo na hora da apresentação. E mais uma pergunta: você articula bem as palavras? As pessoas compreendem o que você diz? E aí? Articula bem? Fala direitinho? Pronuncia bem as palavras? Não troca um R por um L ou uma outra coisa parecida assim? E aí, como é que está a sua forma? Fez a sua autoavaliação? Então, fez o seu autoconhecimento? Depois que você faz o autoconhecimento, aí você vem para a segunda fase, que eu chamo de autoanálise. Fez, diagnosticou, viu como que você é, agora você vai ver onde você precisa melhorar. Quais são as coisas que você precisa estar melhorando para estar aprimorando a tua forma de estar se comunicando? Então, tente ali incrementar fatores que podem ser benéficos para você. Então, você fala rápido, você fala devagar, então tenta treinar. Se você fala rápido, tenta treinar a falar mais devagar. Ou se você fala muito devagar, tenta acelerar um pouquinho mais, né? O seu compasso. Como é que é a sua voz? Ela é muito fina, ela é muito grave. Então, tudo isso você tem que ver. E existe alguns casos, dependendo de como for o teu grau aí para melhorar a tua comunicação, aí você vai ter que precisar procurar uma ajuda profissional, ou um otorrino, ou um fonoaudiólogo, e aí você vai estar melhorando a tua forma de comunicação
e aí você vai estar procurando uma ajuda profissional. Alguns casos precisam. E o detalhe, então, se você tem o costume de estar falando em público, se você tem o costume de estar fazendo palestras ou simplesmente apresentando trabalhos acadêmicos, eu aconselho você a procurar um fonoaudiólogo, uma ajuda profissional, para você estar melhorando a sua voz, estar aprendendo novas técnicas, estar ali aprimorando a sua comunicação e a sua voz, e dessa forma você vai estar apresentando cada vez melhor as suas palestras, a sua comunicação vai estar cada vez melhor, cada vez mais aprimorada, e aí você vai ser eficiente e eficaz no momento que vai estar apresentando aquilo que você quer mostrar para a sua plateia. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a voz? Alguns indicadores que você mostra para o público no momento em que você está falando. Algumas técnicas, assim, algumas características da forma como você fala vai dizer, mesmo que você não queira, mas vai falar algo de você para a plateia. Veja só o quadro que eu trouxe aqui para você. Tem algumas características, eu trouxe várias características que você vai atentar, vai ver o que é que você está fazendo no momento em que você fala, e aí aqui tem qual é a interpretação do ouvinte quando você faz isso. Primeira coisa, a voz rouca. Quando a voz está rouca, o ouvinte vai pensar o seguinte: é cansaço, é estresse ou ele está esgotado. Se a voz é soprosa, a pessoa vai entender o seguinte: é uma fraqueza, mas também pode ser uma sensualidade. Pode interpretar isso. Se a voz é comprimida, é um caráter rígido, emissões vocais contidas, esforço e necessidade de controle da situação. Se a voz é monótona, o indivíduo ele é monótono, ele é repetitivo, ele é chato, é desinteressante. Se a voz é trêmula, sensibilidade, fragilidade, indecisão ou medo. Outra coisa, se a voz é infantilizada, é a ingenuidade ou a falta de maturidade emocional. A voz nasal, aquela voz fanhosa, limitação intelectual e física, falta de energia e inabilidade social. Você fala, mas professor, eu não sou desse jeito não. A minha voz é fone, mas eu não tenho nada disso aqui. E aí você pode até não ser, mas é isso o que dá a entender para o ouvinte. E aí entra aquilo que eu falei. Talvez seja o caso de você procurar uma ajuda profissional para estar melhorando a sua forma de comunicação, a sua forma de falar, a forma como você usa a sua voz. A voz grave, aquela voz bem grossa. O indivíduo é enérgico e autoritário. Temos mais características aqui para você. Uma voz aguda, aquela voz fininha. O indivíduo é submisso, dependente, infantil ou frágil. Pouca variação de tons na fala. Rigidez de caráter e controle das emoções. E o detalhe, quando você estiver falando, não fala do mesmo jeito não. Você vai ali mudar um pouquinho o tom de voz, você muda um pouquinho a forma de falar, as emoções, tudo isso tem que ter no momento que você estiver palestrando, no momento que você estiver ensinando. Outra coisa, vamos aqui, variação rica de tons na fala, alegria, satisfação e riqueza de sentimento. Vê aqui o contraste entre um e outro? Então, no momento que você está falando, faz essa variação de voz, tá bom? Dos tons ali, põe energia, põe emoção. Isso é muito bom no momento da palestra. Intensidade elevada, ou seja, falar alto demais. É a franqueza, energia ou falta de educação. Tem gente que fala nem precisa de microfone. É alto o tom da voz dele. Intensidade reduzida, ou seja, fala bem baixinho, parece que está contando um segredo para alguém. Como é que é isso? Pouca experiência nas relações pessoais, timidez ou medo. Não sei se você lembra quando você estava na sala de aula e aí alguém ia fazer uma pergunta para o professor
mas ele perguntava, ele tinha tanta vergonha das pessoas, tanto medo, que ele falava bem baixinho e às vezes nem o professor entendia muito bem o que ele estava falando. Digo isso porque eu também sou professor e aí os meus alunos, algumas vezes, quando vão perguntar, eu quase nem entendo o que, que eles estão falando de tão baixinho que eles falam. Parece que está contando um segredo ali, mas é um segredo tão secreto, né? Permite ali a redundância aqui na minha fala, mas é um segredo tão grande que ninguém mais ouve. Então, é isso que dá a entender quando a pessoa fala baixo demais. Articulação definida dos dons, dos sons da fala. Clareza de ideias, desejo de ser compreendido. Articulação imprecisa dos sons da fala, dificuldade na organização mental ou desinteresse em comunicar-se. E por último, articulação exagerada nos sons da fala. É um sinal de narcisismo. Então, tenha muito cuidado. Aí você fala, mas professor, é o seguinte, eu estou morando em outra região, eu falo de uma forma diferente, eu tenho um sotaque, e aí, o que é que eu devo fazer? Eu mudo o meu jeito de falar, ou eu continuo falando do mesmo jeito, eu não me importo com o que as pessoas vão pensar do meu sotaque, isso influencia no momento da minha palestra, no momento que eu vou estar falando? Então, primeira coisa, o que é que você tem que entender? Existem pessoas que moram em regiões diferentes e cada um fala de uma forma diferente, cada um tem o seu sotaque diferente. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, eles têm uma forma peculiar de falar. Quando você vai lá para o Nordeste, tem uma outra forma de falar. Você vai para São Paulo, tem outra forma. Rio de Janeiro, e assim, o Brasil, nós temos vários países dentro do Brasil. Cada um tem uma forma diferente de falar. E aí, amigos, existe o deslocamento. Né? Então, várias bandeiras, vários estados, existe o deslocamento, pessoas que moram no Nordeste vêm morar em Brasília, pessoa que é de Brasília vai para o Rio de Janeiro. E aí, no momento de falar, muda ou não muda a voz, o sotaque? Procuro fazer isso ou não? Eu digo para você o seguinte, depende. Depende muito do seu público, depende muito do local onde você trabalha. Tudo isso depende da ocasião. Então, não vou dizer que você tem que mudar ou não tem que mudar. Aí você vai ter que analisar como é o seu público, como é o local onde você trabalha, se eles exigem essa mudança de sotaque ou não. Se precisar fazer essa mudança, aí você vai ter que fazer um esforço para fazer uma mudança. Aí, mais uma vez eu digo, se preciso for, procura uma ajuda profissional para você estar ali tentando mudar um pouquinho, ou pelo menos diminuir essas diferenças de sotaques regionais. Então, procura. Então, depende muito da palestra, depende muito do local onde você está apresentando, depende muito do seu público. Às vezes o público é muito exigente, às vezes o público não é. No teu local de trabalho, talvez seja um local que seja mais exigente, que necessite que tenha mais concentração, e às vezes um sotaque ele vai tirar a concentração ali dos demais. Então, é o que eu estou falando, depende muito do local onde você vai estar apresentando ou do local onde você está trabalhando. Mas fica a dica, se precisar mudar, tentar mudar. Mas eu digo o seguinte, com o tempo, o normal é você pegar o sotaque local. Então, você sai do Nordeste e vai para São Paulo, com o tempo normal é você estar mudando o seu jeito de falar e falar da forma do local onde você está morando, residindo a partir daquele momento. Então, isso é bem normal acontecer. Não se preocupa muito com isso, só tem o detalhe de ver se precisa haver essa mudança ou não por conta do público, e aí você tem que ter essa sensibilidade. Se possível for, pergunta antes para a organização como é que é o público, se você precisa estar mudando ou não. Então, faz uma pesquisada antes de começar a sua apresentação, ok? Vamos seguir então? Muito bem, falamos aqui um pouquinho sobre essa ideia geral de comunicação. Mais adiante, em outras aulas, eu vou me aprofundar mais sobre esses termos que eu falei ali, sobre os tipos de voz, aquela voz mais sonora, aquela voz mais trêmula. Então, vou falar um pouquinho mais
no nosso curso, de uma forma mais detalhada, de uma forma mais abrangente, onde você vai conseguir identificar de uma forma mais precisa como é o teu tipo de voz. Então, falando sobre comunicação, eu quero trazer agora um tópico especial sobre a comunicação e o líder. Você que é líder de equipe, você que está se preparando para ser um líder de equipe na sua empresa, ou no seu trabalho, ou na faculdade mesmo, no teu grupo de estudos, vamos falar aqui um pouquinho sobre como é a comunicação na vida de um líder. Primeira coisa, o líder necessitará transmitir credibilidade, e esta é realizada através da comunicação, fator primordial para o exercício da liderança. Percebe aqui o líder? Todo mundo aqui olhando para ele, todo mundo vibrando com ele. Por quê? Porque ele está se comunicando bem. As pessoas estão entendendo, as pessoas sabem exatamente o que ele quer. O líder que não sabe se comunicar, ele vai ter uma equipe perdida. Porque um dos grandes problemas dos liderados é que muitas vezes eles não sabem exatamente o que é que o líder quer. Porque o líder não sabe se expressar e não sabe se comunicar. Veja só, comunicação no mundo corporativo, ela não é uma opção. Agora, ela é uma obrigação. O líder, ele precisa se comunicar bem. Dentre tantas outras características que ele tem, uma das principais é a comunicação. Saber se expressar, saber falar, saber não apenas falar, mas também saber ouvir, porque a comunicação não é apenas falar. No processo de comunicação, você não apenas fala, você também ouve, porque você tem que ter o feedback da pessoa que está te ouvindo. E também você precisa ouvir caso você esteja solicitado para fazer algo para a sua equipe. Então, é necessário esse processo de comunicação. É primordial na vida de um líder, na vida de um bom líder. Aquele líder que não fala bem, aquele líder que não se comunica bem, aquele líder que não consegue falar bem com as pessoas, é aquele líder que não vai saber liderar a sua equipe. É líder apenas no nome, mas na verdade ele não é. Então, ele tem que saber liderar. Olha aqui essa frase. O líder tem o papel de engajar as pessoas e inspirar o seu time a se unir a um propósito em comum, ou seja, o resultado. Onde você está vendo o líder aqui? Olha onde é que ele está. Está vendo aqui? Inspirando toda a equipe, levando energia para eles, engajando todos, reunindo todos em um objetivo para eles alcançarem o resultado esperado. Essa é a atitude do bom líder. Dentre os profissionais, foi feita uma pesquisa há um tempo atrás entre 1.300 profissionais. E dentre essa pesquisa foi constatado o seguinte: 47,9% estão insatisfeitos com a comunicação no local onde trabalha, especialmente entre o líder e o liderado. Dentre esses 47,9%, 60% não entendem quais são as metas que foram traçadas. Então percebe como é importante a comunicação? Sem uma boa comunicação, sem uma comunicação efetiva, a equipe fica perdida, sem saber o que fazer. Então, como se tornar um líder comunicador? E aí entra o autoconhecimento, que eu falei agora há pouco para vocês. Você vai perguntar o seguinte: quais meus pontos fortes enquanto líder comunicador? Outra pergunta: quais meus pontos frágeis enquanto líder comunicador? O que devo fazer para melhorar meus pontos frágeis? O que ganharei com esta mudança? E qual o primeiro passo para iniciar o processo de mudanças? Faça estas perguntas para você mesmo, responda cada uma delas de uma forma sincera e aí você vai saber o que é que você precisa fazer para mudar
e está melhorando no teu processo de comunicação e aí você vai ser realmente um líder comunicador. Outras características de um líder comunicador para nós fecharmos aqui a aula de hoje. Ele tem que ter uma escuta ativa. O que é a escuta ativa? É saber ouvir. Existem pessoas que falam, mas não ouvem. Existem pessoas que ouvem, mas não escutam. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é simplesmente você ver a pessoa falando e a mensagem entra no ouvido e sai no outro e você não dá importância para aquilo que foi falado. Escutar é você ouvir, prestar atenção, pegar aquilo que está falando, entender e aí dar a resposta para a pessoa. Então, você, líder, você não pode ser apenas aquele que ouve, mas você tem que ter uma escuta ativa. E o líder também, ele deve apresentar uma expressividade oral satisfatória. Saber falar, saber se comunicar. Então, amigos, falamos agora um pouquinho sobre a comunicação. Vimos como é importante você saber comunicar e você como líder, ou se você ainda não é líder, mas você vai chegar a ser um líder ou de equipe, ou de trabalho, ou da sua empresa, mas você precisa saber se comunicar. Um forte abraço, nos vemos na próxima, nos segue aí nas redes sociais, dá o like aqui no nosso vídeo, se inscreve na página, assina ali o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos e nos segue Facebook Prof. Carlos Júnior e no Instagram @prof.carlosjunior. Um forte abraço e nos vemos na próxima.